30 de dezembro de 2025. Leitura de Provérbios, capítulo 30. Você que é novo no canal, desde 2023, nós fazemos a leitura diária de Provérbios. Todos os meses, nós fazemos a leitura de Provérbios porque o livro de Provérbios é um livro que traz sabedoria para que você possa tomar boas decisões na vida. E o livro de Provérbios tem apenas 31 capítulos. Nesse mês de dezembro, nós temos 31 dias. Então, se você ler um capítulo por dia, você termina o livro de Provérbios todos os meses. Se você fizer a leitura mensal de Provérbios e colocar em prática os ensinamentos desse livro, depois de 5 anos, lendo todos os meses, corrigindo, aperfeiçoando as suas decisões, repensando os seus caminhos, você se torna mais sábio e prospera em tudo aquilo que você faz. Pense que em um ano você tem 12 meses. Se você ler Provérbios durante 5 anos, você lê 12 vezes 5, então você repete e aperfeiçoa o seu caminho durante 60 vezes. Fazendo isso, pela repetição, pelo aperfeiçoamento e pela correção, todos os meses você com certeza prospera em tudo aquilo que você faz. Aqui em Provérbios, no capítulo 30, nós temos as palavras de Agur. Veja o versículo 1. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Versículo 2. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. 3. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Versículo 4. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Então o Agur, ele mostra aqui no capítulo 30 de Provérbios que ele não se sente perto de Deus. Ele fala: Deus não está comigo, Deus não está comigo, eu estou desamparado. Ele está dizendo no versículo 2: eu sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. O que ele está dizendo aqui é que ele não se sente apto, não se sente capaz de resolver todos os problemas da vida dele. Ele mostra que existem momentos da nossa vida em que nós sentimos que Deus se afastou, que Deus não está perto, que Deus não se importa. E quando nós estamos nessa situação em que Deus parece estar muito longe e nós ficamos com os nossos próprios pensamentos, nós nos vemos como animais. Nós pensamos assim: o que eu faço? Como que eu resolvo isso? Como que eu consigo dar uma resposta para esse problema? Então ele está dizendo que nós precisamos de Deus. Nós precisamos que Deus esteja perto de nós. Quando nós pedimos a orientação de Deus, Deus nos mostra o caminho certo. Agora o versículo 3 ele fala: eu nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quando ele fala nunca aprendi a ser sábio, ele está dizendo que é um desafio. O Agur, ele era um homem sábio. Ele era procurado por pessoas para dar respostas difíceis para os problemas delas. Mas ele fala que nunca aprendi a ser sábio, ele está querendo dizer: eu não sei tudo. Embora as pessoas me procurem e eu dê respostas e as pessoas apliquem na vida delas para resolver os seus problemas, eu mesmo nunca aprendi a ser sábio. Tem muita coisa que eu ainda não sei e não conheço o Deus Santo. Não é que ele não conhecesse a Deus, mas é que ele está dizendo: não tenho como saber tudo a respeito de Deus. É isso que ele está dizendo. Aqui no versículo 4, ele fala isso.
quem já sabe tudo a respeito do céu? Nós não sabemos tudo a respeito do céu. Quem já pegou o vento com as mãos? A única pessoa na Bíblia que teve domínio sobre os ventos foi Jesus. Se você abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 8, está escrito que em um momento ele estava num barco com seus discípulos e de repente veio uma grande tempestade que começou a bater sobre o barco. E Jesus disse: acalma-te, vento. A Bíblia conta também que o mar se levantou e ficou revolto. E ele disse: aquieta-te, mar. E tanto o vento como o mar obedeceram a Jesus. Então, quando ele faz essa pergunta, quem já sabe tudo a respeito do céu? Ele está dizendo: eu não sei. E Agur era muito respeitado, porque ele era considerado um sábio. Mas ele está aqui se colocando numa posição de humildade. E ele está dizendo: eu não sei tudo. Vocês acham que eu sei tudo, mas eu não sei. E faço uma pergunta: quem é que já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Na época em que Agur escreveu isso, ninguém tinha pegado o vento com as mãos. Hoje, nós que estamos conhecendo o Novo Testamento sabemos que Jesus fez isso. Agora ele continua: quem já embrulhou água num pano? Em outras palavras, quem tem o domínio sobre a água? Como nós já dissemos em Mateus, no capítulo 8, Jesus disse: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. Ele teve domínio sobre as águas, sobre o mar. Quem já marcou os limites da terra? Ou seja, quem é que marcou o norte, o sul, o leste e o oeste? Nós sabemos que foi Deus que definiu os limites da terra. Você sabe quem é ele? Nós sabemos. Ele está fazendo aqui essa pergunta. Você sabe quem é Deus? O Agur está fazendo essa pergunta não que ele não soubesse nada a respeito de Deus, mas ele faz essa pergunta como quem diz assim: você conhece ele totalmente? Tem como você saber tudo, 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 tudo a respeito de Deus? Não há como se saber tudo. Você sabe quem é ele? Nós conhecemos a Deus em algumas partes, mas não podemos conhecê-lo totalmente. Nós só vamos conhecer a Deus na eternidade. E quem é o filho dele? Veja que Agur aqui teve uma revelação. Antes mesmo de Deus revelar que enviaria Jesus, o Agur perguntou: você sabe quem é o filho de Deus? Ele teve uma inspiração do Espírito Santo, uma visão a respeito de Cristo. Então ele fez aqui esses questionamentos dizendo: nós não sabemos de todas as coisas. Quando Deus está longe de nós, nós nos sentimos desamparados como animais. Ficamos muitas vezes sem uma direção, sem saber o que fazer, dependentes de Deus, como o animal depende de nós. Para cuidar deles, nós dependemos de Deus para nos dar orientação, para nos revelar o caminho, porque há muitas coisas que nós não sabemos. Há coisas que somente Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Mas nós, por mais que sejamos sábios, o Agur, ele era um sábio. Ele fala: tem coisas que não tem como nós sabermos. Agora no versículo 5, tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Versículo 6, nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Então no versículo 5, acredite na palavra de Deus, porque o que Deus diz é verdade. Ele é um escudo para os que procuram a sua proteção. Se você confia em Deus, ele vai proteger você. No versículo 6, não diga que Deus disse alguma coisa que ele não disse. Deus vai dizer que você é mentiroso. 7. Eu te peço a Deus que me des duas coisas antes de eu morrer. 8. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. 9. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus.
Aqui nos versículos 7, 8 e 9, ele pede duas coisas: para que ele nunca minta e para que ele não fique nem pobre nem rico, mas ele tenha o suficiente para viver, para que ele não corra o risco de, ficando rico, desprezar a Deus, e de, ficando muito pobre, tenha que furtar para se alimentar e envergonhe o nome de Deus. Muitas vezes, pessoas reclamam que não têm a riqueza que gostariam de ter, mas elas não pensam que muitas pessoas com muitas riquezas acabam desprezando a Deus, acabam confiando demais no poder do seu dinheiro, no poder das suas riquezas. Então é um perigo acreditar mais nas riquezas materiais do que em Deus. Talvez você que está ouvindo essa mensagem seja uma pessoa que diz: e quem disse que Deus existe? E quem disse que Deus lhe dera alguma coisa? Olhando para o que acontece na terra, o dinheiro é que manda. Quem tem mais, manda mais. Mas isso é apenas uma ilusão. Quando tudo terminar aqui nessa vida, para onde vai a sua alma? Para onde vai a alma daquela pessoa que você olha e pensa: essa pessoa aí não precisa de Deus porque ela é muito rica e tem muito dinheiro? Você sabe para onde a alma dessa pessoa vai? Jesus disse: do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pode ganhar muito dinheiro e pensar que está por cima dos outros aqui nessa vida, nessa terra, mas a nossa alma, ela depende da salvação em Jesus. Sem a salvação em Jesus e da entrega da vida a Deus, não haverá salvação. E quem confia mais nas suas riquezas terrenas e abandona a Deus, como poderá requerer, exigir de Deus que tenha entrada no céu, se enquanto esteve nessa vida nunca se preocupou com Deus? O tempo de se preocupar em estar com Deus é agora, é nesta vida, usando as riquezas para os propósitos do reino de Deus. E se alguém está passando dificuldades, está passando problemas financeiros, a promessa de Deus é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa promessa está no Salmo 23, no versículo 1, que é muito conhecido. E esse salmo não é só uma palavra conhecida, mas é uma palavra eficaz. Se você realmente tiver o Senhor como seu pastor, ele vai trazer a provisão para o que você precisa. Eu não sei o que você está precisando nesse dia, mas eu posso afirmar a você com certeza que se você fizer uma oração sincera a Deus, Deus dará respostas para aquilo que você precisa. Versículo 10. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Você não deve falar mal de um empregado para o seu patrão. Para que falar mal de um empregado para causar algum dano, algum prejuízo para aquela pessoa? A não ser a hipótese em que o empregado maltrata você e você informa ao empregador aquele maltratamento, a não ser que você esteja amparado pela verdade, não fale mal de um empregado ao seu patrão. 11. O versículo 11 até o versículo 14, esses 4 versículos nos ensinam os tipos de pessoas que existem na terra. Versículo 11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Então existem pessoas ingratas. Versículo 12. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Tem aquelas pessoas que olham para elas mesmas e dizem: eu sou correto, eu não faço nada errado. E mesmo fazendo muitas coisas erradas, eles não admitem os seus erros, se justificam. Versículo 13. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Versículo 14. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Esses 4 versículos falam que existe injustiça na terra.
Existem filhos ingratos. Existem pessoas que fazem coisas erradas e dizem: eu sei o que estou fazendo. Existem pessoas orgulhosas que pisam nos outros, desprezam e humilham os outros. Existem pessoas que exploram os outros sem dó. Existem pessoas que usam palavras para diminuir, menosprezar, maltratar os outros. Existem essas pessoas na Terra e você você não deve se surpreender com isso. Os versículos 11 a 14 estão aqui para dizer: não se surpreenda, não fique surpreso, não pense que na sua vida você vai encontrar só pessoas boas. É por isso que a leitura de Provérbios traz sabedoria, porque imagine um jovem que nunca teve contato com esses tipos de pessoas lendo esse texto agora. Ele vai ler esse texto e vai pensar, vai ficar prevenido, vai receber a informação. Nem tudo na vida é bom. Existem pessoas que são ruins e elas vão aparecer no meio do seu caminho. Você vai ver esses tipos de pessoas. Agora o versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam Midá, Midá. Então aqui no versículo 15, ele completa a ideia de que existem pessoas que são preguiçosas, não fazem a parte delas, e ainda sugam o trabalho das outras. E essas pessoas, elas só têm uma coisa para dizer: me dá e me dá. Aqui existe uma ironia, né? A sanguessuga tem duas filhas. As duas se chamam me dá e me dá. A segunda parte do versículo 15. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas. 16. O mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Esses versículos estão dizendo o seguinte: o mundo dos mortos é a sepultura. Sempre existe lugar para alguém na sepultura. Se você não cuidar muito bem de onde você vai, das pessoas com quem você anda, das decisões que você toma, se você for desonesto, se você se envolver com a mulher do próximo, se você se envolver com o marido da próxima, se você fizer muitas coisas erradas, o mundo dos mortos está aí. A sepultura sempre está aberta. Preste atenção no que você faz, nas decisões que você toma, com quem você anda. Talvez você faça a coisa certa, mas se você andar com a pessoa que faz coisas erradas, você pode perder a sua vida por andar com a pessoa errada. Depois, a mulher sem filhos nunca está satisfeita. A mulher sem filhos aqui, no ventre de uma mulher estéril, por mais que sejam lançadas sementes, ela nunca gera um filho. A mulher sem filhos é uma ilustração de projetos em que você investe, que você dedica o seu esforço e que não trazem retorno. O versículo 16, quando fala: existem quatro coisas que nunca estão satisfeitas: a sepultura, que é o mundo dos mortos; a mulher sem filhos, quer dizer, aqueles projetos que você investe, investe, investe e nunca dão nada. Se você entrou em um projeto e já investiu e fez tudo, estudou tudo o que você podia fazer e ainda não deu resultado, é hora de você deixar esse projeto de lado. É hora de você partir para outro projeto. A terra seca que precisa sempre de chuva. Existe a terra seca que precisa sempre de chuva é a mesma ideia da mulher estéril. Existe aquela terra, aquele terreno que você investe, investe, investe e quanto mais você coloca, mais exige de você. E o fogo de um incêndio nos faz lembrar do cuidado que você deve ter com as suas palavras. Se você lança uma palavra errada dentro de uma conversa, você pode criar um incêndio, criar uma confusão que você depois não tem como apagar. Preste atenção naquilo que você fala, preste atenção naquilo que você diz,
Preste atenção antes de se envolver com alguém, para que você não comece um fogo que depois vai gerar um incêndio e depois você não tem como apagar. Versículo 17. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Esse versículo 17 está dizendo: honre o seu pai, honre a sua mãe. Aquilo que eles ensinaram a você. Se você não prestar atenção nos conselhos do seu pai e da sua mãe, às vezes você não foi educado pelo seu pai ou pela sua mãe. Às vezes você foi educado por um padrasto, por uma madrasta, pelos seus avós, pelos seus tios. Mas o que importa nesse versículo é quem caçoa dos conselhos da pessoa que ama ela, que cuida dela, quando essa pessoa fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Os urubus e os corvos aqui são as pessoas mal intencionadas. Se você não escuta os conselhos das pessoas que amam você, vão aparecer pessoas mal intencionadas, pessoas de mau caráter, que são como os urubus, que vão destruir você, porque você não prestou atenção nos conselhos, ou que vão arrancar os seus olhos, quer dizer, vão tirar a sua visão a respeito do que é certo e vão fazer você andar por caminhos tortos. Então, o versículo 17 fala para prestar atenção a respeito dos conselhos recebidos dos seus pais, das pessoas que amam você. 18. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. 19. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre o homem e uma mulher. O versículo 18 e 19 estão falando que tem coisas que nós não conseguimos explicar. Só Deus pode explicar. Você percebe na leitura de Provérbios 30 que o Agur usa muito essa figura. Há 4 coisas. Mais na frente nós vamos ver mais uma vez ele dizendo isso. Ele fala isso várias vezes. Aqui ele começa no versículo 15 e 16. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. Ele fala aqui, o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e fogo de um incêndio. Aí aqui no versículo 18 e 19 ele volta com essa ideia. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. Ninguém entende como a águia se sustenta no céu, voando tão alto. Foi Deus que criou a capacidade das aves de voar. Ninguém entende como que uma cobra, sem ter pés, consegue se arrastar pelas pedras, sem se ferir, sem se machucar, sem sangrar. Ninguém entende como que o navio fica sobre o mar, apesar de todo o seu peso. E como entender o amor entre o homem e uma mulher? O que faz um homem ficar com uma mulher? O que atrai cada casal, faz aquelas pessoas se interessarem uma pela outra? Essas coisas são misteriosas. São coisas que você não tem como explicar pela inteligência humana, pela razão. São coisas que foi Deus que criou. Todas as leis da física. Hoje, os físicos conseguem explicar como as águias conseguem voar. Eles estudam toda a biologia, toda a estrutura do corpo das aves, que permite que elas consigam vencer a força do vento e voar. Hoje consegue se explicar pela força do empuxo como os navios conseguem navegar sobre o mar. Mas como você explica o amor entre um homem e uma mulher? Essas coisas, quando Agur escreveu esse texto, não tinham explicação. E ele mostra aqui que ele depende de Deus. Ainda que hoje algum cientista possa dizer assim: hoje nós conseguimos explicar o voo das aves. Hoje nós conseguimos explicar como os navios conseguem navegar sobre as águas. Ainda assim,
nós poderíamos fazer muitas perguntas para esse cientista, dizendo: e como que você explica o amor entre um homem e uma mulher? A ideia do versículo 18 e 19 é mostrar que existem muitas coisas que Deus é que tem a resposta e que sabe de todas as coisas, e nós não sabemos. Tanto que ele começa o texto aqui dizendo, no versículo, no versículo 1 e 2: Deus não está comigo, Deus não está comigo, eu estou desamparado. Sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Ele começa dizendo que não sabe de todas as coisas. Agora o versículo 20. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. O versículo 20 está dizendo da esposa infiel, mas esse texto fala sobre a pessoa infiel. A pessoa infiel é assim. Ela comete adultério, ela toma um banho e ela diz: eu não fiz nada de errado. Ela não tem vergonha de fazer as coisas erradas e ela se disfarça e considera o certo, o errado como certo. Versículo 21, ele volta mais uma vez com aquela ideia de há quatro coisas. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar. 22, o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer. 23, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Esses três versículos falam que a terra não aceita quando uma pessoa veio de baixo e se consegue vencer na vida. O escravo que se torna rei. As pessoas olham e com espanto e dizem: como é que essa pessoa conseguiu tudo que ela conseguiu? O tolo que tem para comer tudo o que quer. As pessoas não toleram quando vem uma pessoa que só toma decisões erradas, mas que tem tudo o que deseja. As pessoas também não entendem como que aquela mulher de mau gênio conseguiu se casar. E as pessoas também não entendem como que uma escrava toma o lugar da sua senhora, como que uma mulher, que é escrava, consegue receber o lugar da sua senhora. É uma repetição da primeira parte, como que o escravo que se torna rei. Uma pessoa que vem de baixo, que consegue assumir uma posição de liderança, que consegue assumir o lugar de senhor, de autoridade ou de alguma coisa assim. Então, os versículos 21, 22 e 23 dizem que existem coisas que a terra não aceita, as pessoas não aceitam, mas são coisas que acontecem. Mais uma vez, a ideia do Agur aqui é mostrar para nós que nós não temos respostas para todas as coisas que acontecem nessa terra. Nós não temos respostas para tudo nessa vida. Tem coisas que você não tem como entender. Versículo 24. No mundo há quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. 25. As formigas que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. 26. Os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem suas casas nas pedras. 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. 28. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Esses versículos aqui falam sobre prestar atenção na natureza, na contemplação, para aprender algumas lições para a vida. As formigas são fracas, mas elas ajuntam a comida no verão. O versículo 25 está dizendo: podemos ser fracos, não ter todas as respostas, mas podemos ser inteligentes e aproveitar as épocas boas da nossa vida para ajuntar as riquezas para os tempos de dificuldade. Versículo 26. Os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem suas casas nas pedras. Podemos construir projetos em alicerces que têm fundamento. Assim como os coelhos constroem projetos, constroem suas casas nas pedras. Versículo 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. O versículo 27.
podemos ser pequenos, podemos ser fracos, podemos, no entanto, apesar da nossa fraqueza, nos reunir com outras pessoas e, pelo relacionamento, criarmos grupos e, com a força do grupo, com a força de várias pessoas, com o conselho de várias pessoas, criar projetos que podem trazer aquilo que buscamos. A importância dos relacionamentos, a importância do contato com várias pessoas, a importância das amizades, a importância da, da união de forças. E o versículo 28, e as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. As lagartixas aqui, quando ele fala que podem ser, que qualquer um pode pegar com a mão, também são frágeis. Mas essas lagartixas, elas se encontram em vários ambientes e elas podem estar nos palácios. Em outras palavras, você escolhe os ambientes que você frequenta. Se você escolher, você pode estar em um lugar onde estão pessoas tolas e acabar mal, e você pode estar entre os príncipes, entre pessoas que têm sabedoria, entre pessoas que têm condições de ajudar você. Você pode encontrar as lagartixas, que são frágeis, nos dois ambientes. Qual ambiente que você escolhe? Você pode encontrar lagartixas que vivem nos palácios, ou seja, que estão entre os sábios. Essas lagartixas, que somos eu e você, aqui numa interpretação do texto, podem escolher o lugar onde vão estar. E versículo 29. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. 30. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. 31. O bode, o galo que anda de peito erguido, e um rei diante do seu povo. Esses 3 versículos trazem mais uma vez essa ideia de prestar atenção na natureza para colher lições para a vida. O leão, ele é corajoso, ele não tem medo de nada. O bode, ele é forte. O galo, ele anda de peito erguido. Então ele não, por mais que você esteja abatido por alguma situação, ande de peito erguido. Ou seja, levante a sua cabeça, olhe para a frente. E um rei diante do seu povo. O rei, quando está diante do seu povo, ele tem confiança. Então seja uma pessoa que tem confiança. Versículo 32. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. 33. Bater o leite da manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva da briga. Esses últimos versículos dizem: se você está sendo tolo, está sendo orgulhoso, está planejando mal contra alguém, pense no seguinte: se você bater o leite, vai sair manteiga. Se você der uma pancada no nariz, vai sair sangue. Se você provocar a raiva de alguém, isso vai dar a briga. Então, não seja orgulhoso, não planeje o mal contra ninguém. Aquilo que você pensa, que você planeja, que você faz, vai trazer um resultado. Provérbios 30, em resumo, é um capítulo em que Agur fala a respeito de coisas da vida. E ele mostra que somente Deus tem todas as respostas, que existem coisas misteriosas nessa vida que nós não temos a resposta e que existem pessoas ruins nessa terra. Nós não devemos ficar impressionados. Existem pessoas que não honram os seus pais, que continuam sujas, que desprezam os outros, que são orgulhosas e passam por cima dos outros. Existem pessoas que são infiéis, que cometem o adultério, tomam um banho e dizem: está tudo certo. Existem pessoas que pensam que desprezam as outras pessoas. Você não deve ficar surpreso com isso. E devemos prestar atenção nos conselhos que recebemos das pessoas que nos amam, para que os urubus não venham comer a nossa carne e nem os corvos venham arrancar os nossos olhos. Ou seja, que nós não venhamos a perder a nossa vida, a nossa visão,
por pessoas mal intencionadas por não ouvirmos os conselhos dos nossos pais. E nessa vida, apesar dos nossos limites, devemos olhar para as formigas e aprender com as boas épocas da vida a reunir recursos para o nosso futuro. Devemos prestar atenção nos coelhos e construir projetos com fundamentos, com planejamento. Devemos olhar para os gafanhotos e nunca desprezar os amigos, mas valorizar as amizades. Nós já lemos isso em Provérbios capítulo 18, que fala a importância dos relacionamentos. E devemos escolher muito bem os nossos ambientes, como a lagartixa. Ela pode estar em lugares sujos, mas pode ser encontrada nos palácios. Você pode estar entre pessoas sábias, aprendendo aquilo que é útil para a sua vida. Ainda olhando para a natureza, devemos olhar para o leão e ser corajosos, vencer, enfrentar os nossos medos. Devemos ter força, resistência como um bode. Devemos andar de peito erguido como galo, ou seja, nas dificuldades, erguer a cabeça. E também devemos ser como um rei diante do seu povo. Um rei diante do seu povo tem autoconfiança. Talvez você pense assim: eu não consigo, eu não posso. Mas em Deus, com Deus, olhando para cima, você tem a resposta que você precisa. Vamos lembrar aqui do Salmo 121, que fala assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então olhe para cima, como o galo que anda de peito erguido. Olhe para cima, porque é de cima que vem o teu socorro, que vem o socorro de Deus. Essa é a mensagem de Provérbios capítulo 30. Deus abençoe a sua vida, que você tenha sabedoria para escolher bem os seus caminhos, as suas decisões. Ainda um ponto que Provérbios 30 fala: existem coisas que acontecem que você não tem como explicar. Às vezes um escravo que se torna rei, uma escrava que toma o lugar da sua senhora, e o relacionamento entre um homem e uma mulher são coisas que você não consegue explicar. Não procure entender todas as coisas, porque nós somos limitados. Nós não temos todo o conhecimento de tudo. Somente Deus é que criou os céus e a terra, e muitas das respostas sobre as questões dessa vida só nos serão dadas na eternidade. Em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29, está escrito que tudo que era necessário que fosse revelado para nós foi revelado, e que o que não foi revelado está para Deus. Por isso que Agur começa dizendo que eu sou como um animal. Ele era um sábio, mas ele entende que ele não tinha todas as respostas, por mais que ele fosse um sábio que era procurado pelas pessoas para dar respostas para os problemas delas. Ele está dizendo: não tem como saber tudo. Só Deus sabe de todas as coisas, e existem coisas que são mistério para Deus. Ocupe-se, portanto, de cuidar bem da sua vida, do seu dia a dia, dos seus negócios, dos ambientes em que você está, de ser uma pessoa que tem coragem, que tem resistência, que anda de peito erguido, que tem autoconfiança, que entende os seus limites, que sabe que nessa vida existem pessoas que são ruins, que existem pessoas que são infiéis, que você deve desviar o seu caminho delas e que você deve fazer o melhor que você pode. Porque essa é a sua parte nessa vida, fazer o melhor que você pode. E tem uma coisa que você pode fazer agora por você mesmo, que é entregar a sua vida totalmente para Deus, recebendo Jesus. Se você ainda não fez isso, você pode fazer isso agora. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para morrer pela humanidade, para trazer a salvação dos nossos pecados, para podermos ser filhos de Deus. Se você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você nessa vida, e o seu nome é registrado no céu, no livro da vida, onde você, quando partir dessa terra, irá para lá.
Então, se você não fez isso ainda, agora é o momento de você fazer. Faça uma oração agora comigo para receber a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o final dessa vida e escreve o meu nome no céu, no livro da vida para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez agora, você entregou a sua vida para Jesus. Você recebeu a Deus como seu Pai. Deus recebeu você agora como filho dele, como filha dele. E agora você tem o Espírito Santo em você, que vai ajudar você a seguir a Ele até o final dessa vida. E se você partir, você está com o seu nome registrado no livro da vida no céu. Agora você é filho de Deus e é filha de Deus. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. E participe dos cultos, das reuniões, dos estudos bíblicos, para que você ande em comunhão com aqueles que estão seguindo a Deus, para que você possa ter um relacionamento com Ele. Invista nesse relacionamento. Hoje é dia 30 de dezembro e certamente você vai fazer um planejamento, ou se você não pensou em fazer, recomendo que você faça um planejamento para o ano que vem chegando. Que você coloque uma folha de papel, uma caneta e você coloque planos e projetos e que você pegue esse papel, apresente a Deus e diga: a Deus, esses são os meus planos para o ano que vem chegando. Eu quero que o Senhor esteja na minha frente, que o Senhor receba todos esses planos e me oriente em tudo que eu fizer. Deus vai estar com você, ajudando você em tudo aquilo que você colocar nas mãos dele. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Deus, te agradecemos pela leitura de Provérbios 30, que nos mostra que dependemos do Senhor. Pedimos que o Senhor agora venha abençoar os nossos projetos e os nossos planos. Que o Senhor venha abençoar esses últimos dias desse ano e que o Senhor venha trazer um ano de 2026 com muitas bênçãos, com riqueza espiritual em primeiro lugar e também com as riquezas da sabedoria, do entendimento, da prudência, de uma família abençoada, de filhos que são abençoados, de pais que também são protegidos na sua saúde e também em tudo que fazem, e de empresas e projetos e trabalhos e estudos abençoados e direcionados pelo Senhor. Livra-nos das pessoas infiéis, das pessoas orgulhosas, das pessoas que praticam mal, das pessoas que acham que sempre estão certas, das pessoas que são como urubus e como corvos, que trazem o mal contra as outras pessoas. Arranca do nosso caminho essas pessoas e nos traz pessoas que sejam fiéis ao Senhor, que tenham comprometimento com o teu reino, pessoas que são sábias, que sabem a sua palavra e que podem nos ajudar a continuar sempre seguindo ao teu reino. Que o Senhor venha nos dar discernimento para não ficarmos tristes e inquietos por coisas que não temos a resposta, mas que possamos depositar a nossa atenção e confiança naquilo que está no nosso campo de ação e que possamos concentrar os nossos esforços naquilo que pode trazer mudança e resultado para o bem, e que possamos deixar nas suas mãos o que é mistério, o que não está no nosso poder e não depende de nós. Que possamos caminhar bem, sempre na tua direção, sempre, sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu dia grandemente. Aproveite esse penúltimo dia para pensar a respeito do que você planeja para o ano que vem chegando. Que você possa fazer um balanço na sua vida e possa verificar o que você pode melhorar. Talvez você precise de mais coragem, vencer mais os seus medos, talvez você precise de mais resistência para vencer alguma situação, talvez você precise erguer a cabeça, talvez você precise de mais autoconfiança. Anote o que você precisa e coloque nas mãos de Deus, porque Deus
sabe como ajudar você a vencer e a crescer. Um grande dia abençoado, com a bênção do Senhor hoje e sempre. Amém e amém.